Igualmente, Roberta, prazer. Então tá, gente, começamos a nossa live hoje, um pouquinho atrasada, né, por conta do presidente, do pronunciamento do Bolsonaro, né, um pronunciamento desesperado, né, a nosso entender. Se vê aí que há uma nítida intenção de esconder várias questões aí que a família Bolsonaro está envolvida, uma briga entre Bolsonaro e Moro nesse momento, um lançamento já de disputa, né, eleitoral, como se a gente não estivesse vivendo problemas suficientes e a disputa e tudo que se pensa nisso é pelo poder. E por isso a gente atrasou um pouquinho a nossa live de hoje, né? Até para a gente poder se recompor, tomar uma água e entender o que está acontecendo. Eu estou aqui hoje com duas mulheres que eu admiro muito, né? Duas guerreiras, duas mulheres militantes que estão sempre se posicionando, né, sobre essas temáticas da saúde mental, porque são duas pessoas que batalham no campo da saúde mental, trabalham, né, e militam por essa área. A Thaís Mendes, que é formada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas e em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em Direito do Estado pela URGS e em Psicologia e Sexualidade pela Universidade de Araraquara, mestre em Ciência Política pela UFPEL, doutorando em Psicologia Clínica pela Unicinos, estudando o tema das microagressões raciais na prática clínica. Ela atua profissionalmente como psicóloga clínica na cidade de Pelotas e é coordenadora do Núcleo de Processos Clínicos e Psicossociais da Subsede Sul do Conselho Regional de Psicologia. E a Roberta Machado, nossa companheira de partido, né, militante feminista em defesa do SUS e da reforma psiquiátrica brasileira. Enfermeira, professora do IFRS, integrante da coletiva de mulheres que ouvem vozes e doutoranda pela PPG Enfermagem, né? PPG Isso. Enfermagem da UFPEL. Gurias, eu gostaria de agradecer muito, imensamente, por esse momento, né, para a gente poder falar sobre esse tema que nos é tão caro, né, que é a nossa saúde mental. A gente tem falado aí da saúde pública, a gente tem falado, né, da gente ter acesso ao SUS, da defesa do SUS, dessa importante, né, ferramenta que nós temos, das pessoas poderem ter acesso para poder fazer os testes, para saber como se prevenir do coronavírus, enfim. Só que a gente está vivenciando um momento, né, onde a gente não sabe exatamente o que pode vir. A gente está vivendo um momento de crise política, econômica, social, da saúde, enfim, todas as crises juntos, né? Onde as pessoas acabam ficando mais tempos reclusas. A gente tem aí o isolamento que já não está sendo tão rigoroso como deveria. A gente tem aí políticas que não permitem que essas pessoas façam isolamento e por conta disso elas têm outros problemas econômicos também, né, que são gravíssimos e que isso interfere também na saúde dessas pessoas, não só na saúde física, né, mas a saúde, enfim, a saúde é integral, né, porque a gente não pode separar uma coisa da outra, o ser humano na sua integridade, da sua integralidade, e isso tudo afeta, né, as nossas relações, afeta os nossos sonhos, a nossa vida. Então a gente queria conversar um pouco hoje, né? A gente falou ali que vai ser um papo mais leve, né? A gente tentar fazer algo bem descontraído mesmo, para a gente poder dialogar. E quem quiser fazer perguntas, né? A gente está aí com um público bem legal. Quem quiser fazer perguntas, interagir também, a gente vai fazendo, né? Vai interagindo aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo também hoje. Eu não sei quem quiser começar. Vocês escolhem. Roberta, começa. Posso começar? Então tá. Então, Pode. primeiro, dar uma boa noite a todas e todos e todes, né? Para Fernanda, para Thaís também. Agradecer, em primeiro lugar, o convite, né? Não só pela coletiva de mulheres que ouvem vozes, mas pelo grupo de pesquisa também, Enfermagem, Saúde Mental e Coletiva, da UFPEL, que é nossa parceira, além de eu ser integrante, né? É nossa parceira nas atividades da coletiva, e a coletiva também é parceira dessas atividades. E agradecer, porque nós estamos num momento que, por incrível que pareça, eu não quero
como é que eu vou dizer? Eu sou uma pessoa realista, mas eu sou otimista também, né? E uma das coisas, eu acho que o isolamento social que essa epidemia trouxe foi reforçar algumas coisas que estavam sendo um pouco desacreditadas antes da pandemia, como a universidade pública, né? Como o próprio governo dizia que a universidade pública era só balbúrdia que acontecia. E graças ao balbúrdia que a gente faz na universidade, está tendo pesquisas, inclusive, para saber como, né, se devemos prevenir, cuidar, como é que tá as taxas, né, os índices de coronavírus. Né? É a mesma universidade que eles criticaram, né, falando que faz balbúrdia, que está cuidando da comunidade de longe, de perto. O SUS também, né, mostrar a importância que tem esse sistema único de saúde, porque 80% da população depende dele. E também trouxe à tona a questão da saúde mental, que infelizmente muitas vezes fica relegada a segundo plano, né? Parece que muitas vezes a gente cuida da nossa saúde por departamentos, né? Às vezes a gente dá mais atenção para a nossa saúde física, só que a nossa saúde mental, ela repercute, inclusive, no nosso corpo, né? Quando a gente somatiza essa questão. Então, a questão de trazer essa temática no momento do isolamento é extremamente importante. Falar que nós, da Coletiva de Mulheres, do Grupo de Pesquisa em Enfermagem, Saúde Mental e Coletiva, a gente está com um trabalho, né, remoto, online, para atender as pessoas através do site www.gruposaudemental.com e também pelo Facebook e pelo Instagram, pelo canal Conta Comigo, né? Então é uma rede que as pessoas podem ter acesso a uma escuta terapêutica, né? Super importante. A gente não está presencialmente, mas de alguma forma a gente está cuidando e escutando dessas pessoas. E eu gostaria de reforçar a importância do isolamento social, mesmo após a abertura do comércio aqui em Pelotas, né? Quando a gente fala do isolamento social, se eu estiver me estendendo, me cortem, viu, gurias? Thaís, quando quiser entrar. Não, quando vai a gente falando. fala... Então, tá. Quando a gente fala da importância do isolamento social, claro que tem uma relação muito grande com a questão de evitar a transmissão do coronavírus, né? Porque ele é um vírus que tem uma alta transmissibilidade. Mas também, quando a gente fala em isolamento social, ele serve também para liberar leitos nas UTIs, para quando essas pessoas precisarem. Por quê? Quando a gente está em isolamento social, a gente diminui a nossa mobilidade. Então, a gente evita acidentes que aconteçam, e muitos acidentes são graves, quando as pessoas se acidentam, vão precisar de leito na UTI, né? Então, o isolamento social, ele é muito maior, e tem uma importância muito maior do que, ele já é importante para prevenir a transmissão do vírus, né? E mais importante também, porque ele nos ajuda a liberar leitos de UTI, né? Por outros motivos secundários, acidentes, né? Claro que a gente, além do coronavírus, a gente vai ter outros problemas de saúde, as pessoas vão ter outros problemas de saúde que vão demandar de leitos, né? Então, mas isso já ajuda, né? Então, como é importante a gente não minimizar a questão do isolamento. Outra coisa que eu gostaria de pontuar em relação ao isolamento é que ele sirva para as pessoas nunca mais defender cuidado em saúde mental dentro de hospitais psiquiátricos, dentro de comunidades terapêuticas, porque se nós estamos nesse estado emocional alterado dentro das nossas casas, jamais vai ser terapêutico a gente tratar em confinamento qualquer pessoa, né? Então eu gostaria de começar assim reforçando algumas coisas que é importante às vezes falar do isolamento que passa despercebido, né? Porque às vezes a gente tá tão preso no lado negativo da coisa, só que não percebe outras coisas positivas que podem crescer. Inclusive a nossa resiliência. O ser humano é super adaptativo, né? A gente se adapta super bem. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, cuidar da nossa saúde mental é tornar esse tempo em quarentena mais suave, né? Mais suave. Mas, ao mesmo tempo, permite todas essas reflexões que eu gostaria de trazer, assim, para nossa conversa. Pois é, Roberto, vou pegar o gancho. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, todos, todes. Vou pegar o gancho da Roberta para falar algo. Pegar o gancho da Roberta e vou pegar o acontecimento que tivemos hoje, né? Que foi bem
mobilizante do ponto de vista psíquico para todo mundo, né? Foi um acontecimento, no mínimo, neuroestressor, desde hoje de manhã, né? Todas as informações que nós fomos bombardeados, a saída do ministro, o nosso presidente, toda a conjuntura política, né? Que influencia a nossa saúde mental, influencia a nossa saúde global, na verdade, né? A nossa saúde como um todo, nossa saúde mental, física, social, espiritual, é toda influenciada por os acontecimentos que estão nos rodeando, né? Então a gente tem que pensar a saúde a partir de um paradigma que seja sistêmico, né? Pensar que nós produzimos coisas e que as coisas nos produzem e que essas coisas que nos produzem também influenciam no nosso estado global de saúde. Bom, pegando esse gancho, eu quero falar para vocês sobre um psicanalista que eu gosto muito dele, que tem tudo a ver com esse momento, que é o Joel Birman. Eu não sei se alguém já leu, se já leu pode fazer algum pitaco aí, né? O Joel Birman, ele é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou na Estadual do Rio de Janeiro, de uma das duas. E ele é médico da área da saúde, né, psiquiatra e tal, e ele fez um livro que eu acho fantástico, que se chama Arquivos do Mal-Estar e da Resistência, que é uma releitura lá do mal-estar na civilização do Freud. Travou o teu vídeo, Travou. Thaís. Será que saiu a internet? Vamos esperar um pouquinho, então, a Thaís voltar. Mas é importante, assim, ó, antes da Thaís entrar, né? Eu não conheço esse teórico que ela está trazendo. Até anotei aqui. Eu anotei também. Mas é importante, né, Roberta? Isso que tu disse, a gente fala em isolamento, né? A Thaís está voltando aqui. Mas, vocês estão me vendo? Oi, voltei. Sim, então, eu estava falando do Joel Birman porque eu quero contextualizar uma coisa que ele fala com o nosso momento atual. Ele fala que a gente é a sociedade do desamparo psíquico, né? E isso é muito importante porque a gente vê o quanto que essa produção social, a forma como nós estamos vivendo, tem nos trazido a dimensão de que nós estamos desamparados no mundo, né? Que a gente é a sociedade do desamparo e que isso produz sintomas nas pessoas, né? Sintomas de desalento, sintomas de desamparo, sintomas de uma falta de perspectiva de futuro, sintomas psicóticos, inclusive, né? Da gente não conseguir, daqui a pouco, se diferenciar, né, dessa realidade e começar a ter sintomas psicóticos por viver numa sociedade como a nossa, que está produzindo subjetividades doentes. Então, pensando tudo isso que a gente está sendo bombardeado diariamente com um projeto neoliberal radical que não enxerga o ser humano, né, que não enxerga o humano, que fica nessa loucura de pensar economia, o lucro, e a gente vê, né, a gente não se dá conta que são agressões que vão minando a nossa saúde global, vão minando o nosso psiquismo, vão minando a nossa subjetividade. E aí ele traz algo que é bem interessante da gente pensar, como sair desse lugar, né? Como sair desse estado de adoecimento global que influencia a nossa saúde psíquica, a nossa saúde social, a nossa saúde física, né? A gente começa pelo reconhecimento de uma coisa muito importante, né? Para a gente poder sair desse estado. A gente precisa passar por um processo de reconhecimento do outro, né? A gente precisa reconhecer a humanidade do outro. A gente não tem uma outra saída para sair desse estado de doença coletiva, de adoecimento coletivo, sem passar pela dimensão do conhecimento, do reconhecimento da humanidade do outro, né? E a partir desse reconhecimento da humanidade do outro, a gente passa por uma questão de um reconhecimento de um estado de resistência. Porque a partir do momento que eu começo a reconhecer a humanidade do outro, eu começo a produzir uma resistência a esse projeto de civilização que vem nos adoecendo, né? A gente vê, por exemplo, que hoje em dia é muito comum um estado de narcisismo, assim, as pessoas são muito narcisistas hoje em dia, as pessoas só têm olhos para si mesmas, né? E o narcisismo é uma pulsão de morte muito forte no ser humano, né? Quando a gente só tem olhos para a gente mesmo, o que a gente está fazendo? A gente está invocando uma pulsão de morte, né? Porque a gente é um ser social, a gente não tem condições de sobreviver sem o reconhecimento e a presença do outro na nossa vida. Então, quando a gente só tem olhos para a gente mesmo,
a gente está indo para um estado de aniquilamento, né? Então, essa questão do coronavírus, eu acho que nos colocou em xeque nesse lugar, de que a gente precisa, por uma questão de sobrevivência como espécie, começar a reconhecer a humanidade uns dos outros. E aí eu quero falar uma coisa que eu achei bem interessante, né? Hoje eu precisei sair, faz acho que uns 10 dias que eu tô em casa sem sair total, nem no super não fui e tal. Mas hoje eu precisei dar uma saída rápida. E aí eu, toda aquela função, botei máscara e tal, né? Aí hoje eu saí, né, de casa, fui aqui perto, mas tive que resolver um problema. E aí, quando eu saí na rua, eu observei uma mulher catadora, e ela estava com 2 crianças. E essa mulher catadora, com as 2 crianças, estavam de máscaras, né? Eles estavam usando máscaras. Eu estava com a minha máscara, eles estavam com as suas. Daqui a pouco passou por mim um cara branco, jovem de classe média, com a sua sacolinha de pão e a sua Coca-Cola, sem o uso de máscara. Então, a gente vê a dimensão do reconhecimento do outro, porque às vezes a gente coloca assim, as pessoas mais pobres são desinformadas, as pessoas mais pobres são ignorantes, que é o pensamento da classe média, a gente reproduz esse pensamento, né? E como que uma mulher que é catadora tem a preocupação de botar máscara e de botar máscara nos seus filhos, e um jovem de classe média que tem todo acesso à informação, que de repente é um jovem universitário, não tem essa reflexão de fazer um reconhecimento de que ele é um vetor de transmissão para as pessoas, né? Que embora ele talvez tenha saúde ou tenha condições de se tratar, que muitas pessoas talvez não tenham o mesmo acesso à saúde que ele e não tenham as mesmas condições de saúde que ele, e que embora a gente saiba que não vai morrer todo mundo de coronavírus, que isso também é um movimento de histeria coletiva, da gente achar que todo mundo que pegar o coronavírus vai morrer, e isso a gente sabe que não é, mas a gente não se preocupar em ver que a gente é um vetor de transmissão para o outro, e que se a gente tem saúde, condições de se cuidar, muitas pessoas não têm, e a gente tem uma responsabilidade que é social de cuidar das pessoas, a partir do autocuidado. Então, a gente vê que esse momento é paradigmático, né? A gente vai ser obrigado a se repensar enquanto sociedade para conter uma crise que não é só uma crise de adoecimento, é uma crise de um adoecimento que é um adoecimento político, né? A gente está vivendo uma quebra de paradigma e a gente precisa pensar a forma como a gente se coloca frente uns aos outros, né? Porque daqui a pouco é isso, né? A gente está reproduzindo, e a gente está vendo nessas carreatas, buzinaço na frente do hospital, que é um lugar que não se buzina na frente, nunca, jamais se buzina na frente de um hospital. Então a gente vê que isso é um movimento narcísico, né? Eu só olho para mim, eu vou para frente do hospital buzinar, né? Eu vou fazer carreata para poder ter o direito de não cuidar dos outros, né? E não cuidar de mim, para ter o direito de agredir o outro na sua integridade, né? Na sua humanidade, né? De me colocar na posição de não tô nem aí se eu sou um vetor de transmissão, né? Os outros que morram porque eu quero abrir o meu negócio, porque... E claro, a gente sabe que é uma questão de sobrevivência para muitas pessoas, né? Abrirem os seus negócios, e a gente sabe que existe uma série de coisas que a gente naturaliza. Só vou agora concluir para deixar a Roberta falar, né? Uma coisa que a gente tem naturalizado que não dá mais para naturalizar é, por exemplo, essa questão agora do auxílio emergencial, né? A gente não para pensar que isso é uma obrigação do Estado. A gente está, de uma certa... Agora eu vou me invocar lá os contratualistas, lá, o Rousseau, o Locke, toda essa turma aí dos clássicos que a gente pensa, né? O Hobbes, os contratualistas lá, o que eles diziam? Que a gente legitima, né? A gente dá nosso poder de sermos violentos para sobreviver para o Estado. E esse Estado tem que nos fornecer uma contrapartida que é cuidar da gente, né? Então, não é favor nenhum o auxílio emergencial, porque eu estou abrindo mão do meu direito de ser violento para sobreviver para o Estado me cuidar. Então, é isso que se espera do Estado. O Estado não tem outra razão de ser a não ser o ser humano. O Estado deveria ser algo pensado pelo bem-estar de todos os humanos. Não é a favor pagar um auxílio emergencial numa situação de catástrofe, né? Isso é obrigação do Estado, né? E vir oferecer R$200, pelo amor de Deus, né? A gente vê que tem uma série de incoerências e de coisas que a gente vem naturalizando, né? Em relação ao nosso modo de viver em sociedade, né?
Então, são todas as coisas que estão agora explodindo aí nessa crise política e de saúde que a gente está vivendo. Dei essa volta na psicanálise, na política, fui para tudo que é lugar. Mas eu acho que é isso, Thaís, é isso mesmo. Tu sabe que ontem, até antes da Roberta falar, mas ontem a gente estava conversando, eu e meu companheiro aqui de noite, depois que o Sebastião dormiu, né, a gente sempre fica, o final do dia a gente tenta conversar sobre isso, tudo que está acontecendo, enfim, dar uma relaxada mesmo. A gente está trabalhando em casa direto, né? Ele é professor, diretor numa escola, trabalha no sindicato, enfim, então a gente consegue realmente relaxar à noite. E ontem a gente estava conversando sobre o que é, o quanto a gente caminha, né? A gente tem feito esse processo de desenvolvimento da humanidade, a gente entender que esse desenvolvimento tecnológico, tudo que a gente tem desenvolvido até hoje, ele nos faz estar, apesar de toda essa confusão que tem, de todo esse narcisismo, de toda essa incapacidade, muitas vezes, da gente olhar o outro como um ser humano, como a gente, né? A gente ainda tem eu acredito muito que a gente esteja se encaminhando para poder ter um pouco mais de realmente ser solidário, de olhar o outro como outro ser humano. Com certeza. Eu acho que a gente passa, óbvio que a gente está muito distante, isso aí é uma utopia, né? A gente ter um mundo mais solidário, onde realmente a gente possa olhar para outro ser humano e não ter medo que aquela pessoa vá te agredir, vá te fazer algo, eu não digo agredir em vias de fato, vocês entendem? Essa violência de não saber o que vai acontecer, porque eu não posso contar com aquele igual a mim, né? Porque, enfim, tem 500 mil coisas envolvidas ali, sentimentos que são postulados, né, por essa ideia de que existem pessoas que são melhores que outras e de que isso é uma disputa e que a gente tem que disputar isso pelo poder, né, para ser melhor que o outro, e não interessa o que o outro está sentindo. Isso está cada vez mais caindo, porque a gente se vê numa situação hoje onde as pessoas, quem mora em vila, por exemplo, quem mora no bairro, sabe da dificuldade que está sendo hoje para o vizinho que não tem um serviço formal, por exemplo, que não é um servidor público, ou que não tem realmente uma renda melhor, de ficar em casa, por exemplo. E aí a gente vê essa solidariedade muito mais ativa, que sempre existiu, vamos colocar, né? Porque na vila todo mundo se ajuda, mas agora está muito mais consciente, né? De que se eu não fizer pelo outro, se eu não der um pouco meu para o outro, aquele outro não vai ter condições e tá todo mundo no mesmo barco, né? Nós todos somos importantes nesse mundo. E por isso que eu acho que isso que a Roberta falou da luta pelo serviço de saúde público, pela luta do SUS, por a gente estar envolvido, né, nessa coletividade, nessa luta coletiva, isso é que faz com que a gente consiga ter esperança um pouco de que a gente vai, né, que movimenta a gente. Porque se a gente também não pensar nisso e que faz com que a gente esteja onde a gente está, né, e acredite no outro, senão a gente não faria nada disso. A gente não estaria aqui conversando, a gente nem se preocuparia com ninguém, né? Se preocuparia só com a gente, não se preocuparia com o número de pessoas que estão aí não podendo fazer isolamento hoje, sofrendo com essas políticas neoliberais que são totalmente contrárias à vida. A gente não estaria envolvido nisso, a gente estaria fazendo a nossa parte, né? Dentro desse sistema, que é o que muita gente faz, mas ainda assim tem muita gente que tem acesso a outras, né, vamos botar entre aspas, privilégios, direitos, né? Não é nem privilégios, são direitos humanos que muita gente não tem e lutam para que todos tenham. Eu acho que isso é o que tem nos movido muito, assim. Eu fiz uma viagem aqui, mas né? Mas agora você está falando, eu falei da parte do mal-estar, né? Que é essa função desse narcisismo, mas também tem um outro lado que é isso que você está falando, que o nome do livro é Arquivos do Mal-Estar e da Resistência. Então ele fala exatamente do surgimento dentro desse mal-estar, de uma resistência, que é isso, que é uma contrapartida desse mal-estar, né? O surgimento de um olhar que é humanizado. E a gente está vendo que realmente por mais que tenha muita gente trouxa que ainda está no estado de negação e no estado narcísico que né, que beira a psicose lá, tipo,
no pior sentido, porque não é nem psicose, se não fosse psicose, todo mundo tem um pouco de psicótico dentro de si, mas que é perverso, na verdade, né, se a gente for falar, usando um termo melhor, que beira a perversão, assim, também tem esse movimento de resistência, porque as pessoas estão muito solidárias. Assim, as pessoas estão muito solidárias, né? A gente vê que realmente há um aumento da solidariedade. A quantidade de gente fazendo máscara para doar, gente. É incrível a gente ver isso. A quantidade de gente juntando recursos, inclusive dinheiro, né, alimentos para distribuir. Então a gente vê assim que a gente vai se organizando e dando uma resistência a esse desamparo do Estado também, né? A gente está mudando a forma como a gente se coloca frente ao Estado, né? E a gente vê, por exemplo, até que nos anos 90 ali houve um arrefecimento das discussões políticas. E agora a gente volta a discutir política, né? E a ser um ator político. E isso é resistência, né? A gente quer falar sobre esse assunto. E isso é um movimento psíquico que vem mostrando que há uma mudança acontecendo. Uma mudança positiva. Roberta, a bola está contigo. Então tá. Então eu vou seguir do reconhecimento, porque eu acho super importante a gente falar sobre isso, o reconhecimento do outro, né? Até anotei aqui o autor que tu indicou, eu trabalho com a Judith Butler, ela fala um pouco também sobre o reconhecimento do outro, né? Inclusive tem um livro dela que fala sobre vidas, quais vidas são passíveis de luto, né? E de luta, e é bem isso que a gente tá. E tem a ver também com o reconhecimento do outro e com esse governo. A gente teve agora há pouco uma troca do Ministério da Saúde, né, para um ministro que ele deixou claro que em algum momento, se eles tivessem que escolher sobre algumas vidas que viveriam e outras não viveriam, né, isso é um reconhecimento, isso é tu colocar, tipo, essa vida eu reconheço como, não, essa aqui eu vou deixar porque vale a pena viver e essa aqui não. Né? Para começar que isso, eles estavam dizendo que vamos deixar um idoso sobreviver e um jovem não. Só que eu tenho certeza que se esse jovem for negro e periférico... com certeza ele não vai viver. Que idoso e que jovem. Né? De quem são essas pessoas que estão falando? E a gente tem que ter uma política onde a gente não precisa fazer essas escolhas. É desumano. Uma questão do reconhecimento do outro também eu gostaria de trazer em relação aos profissionais da saúde e os outros profissionais da linha de frente, como da limpeza, portaria, segurança. A gente faz a chamada dos super-heróis, né? Eu sei que não é com uma intenção ruim, é uma intenção de reconhecimento. Mas a gente cria esses personagens e tira a humanidade dessas pessoas, dizendo que tudo bem elas trabalharem sem luva, tudo bem elas trabalharem sem máscaras, né? Tudo bem não ter estrutura, porque eles são super-heróis. E não, eles são humanos, querendo fazer o trabalho deles. E essa super-heróis, quando a gente mascara a falta de estrutura que o governo não dá para essas pessoas poderem fazer o trabalho delas. Né? É a mesma coisa quando a gente diz, Mulher Maravilha, né? Supermãe, mãe polvo, né? A gente está criando um personagem, uma identidade para essa mulher, para, na verdade, mascarar muitas faltas, né? Não que essas pessoas vão ser... Isso pesa, e aí pesa na saúde mental dessa pessoa. É enlouquecedor. Gente, isso é enlouquecedor. E eu estava pensando isso, hoje de manhã, a minha amiga Aline me mandou um WhatsApp com a Camila Lima, fez um texto exatamente sobre isso, né? Sobre a questão do que está por trás desse discurso dos super-heróis para os profissionais da saúde e o como é importante a gente reconhecer essas pessoas como pessoas de carne e osso como nós, que estão se colocando em risco, né? Deixando as suas famílias para que a gente possa ser cuidado, né? Então, isso é extremamente importante, eles são pessoas humanas. É a mesma coisa que acontece quando a gente diz que homem agressor é um monstro. Quando a gente cria o personagem do monstro, a gente cria uma fantasia de que esse monstro jamais vai ser um pai de família, jamais vai ser um irmão, um colega de trabalho, né, que fora de casa é super legal, trata a esposa, a filha super bem, e em casa é um monstro. Não, ele não é um monstro, ele é um ser humano violento, né? Então, o reconhecimento do outro também está em partir nisso, né? E a gente tem um governo que ele não reconhece.
a sociedade brasileira como um todo. Ele não reconhece periférico, ele não reconhece mulheres, ele não conhece negros e negras, indígenas. Ele tem um reconhecimento que é importante para ele, que é do capital. Essa sangria desatada do comércio abrir, né, num momento tão crucial para nós, é um medo, né, que o capitalismo tem de que as pessoas se deem por conta que a gente consome coisas que a gente não teria necessidade de consumir. 85% das coisas que a gente consome, a gente não teria necessidade de consumir. E aí, óbvio que o capitalismo não quer que a gente se dê conta, né? Só que a gente também tem que ter cuidado, porque o capitalismo está sempre se reinventando, né? E dentro da pandemia ele também vai se reinventar, né? É utópico a gente pensar que ele vai se desfazer com isso, não vai, né? Pelo contrário, ele ganha forças de uma outra forma, mas a gente é resistente, né? A gente está aqui para fazer essa resistência, né? Da importância de reconhecer essas pessoas e agradecer, né? Por elas estarem lá, ser grato é uma coisa, né? Mas colocar esse reconhecimento de super-herói, a gente está desumanizando essas pessoas e não dando suporte. Elas precisam de estrutura para trabalhar. Sim. Né? De salários dignos, né? De material para se proteger, para poderem voltar para casa e as suas famílias estarem protegidas também. Porque a gente, né? Tu está falando sobre... Pode falar, Thaís. Não, tu está falando sobre essa questão da romantização das profissões de cuidado, né? Da enfermagem, do pessoal da limpeza pública, do saneamento e tal. E aí eu estava pensando sobre essa questão da gente oferecer como resistência, né? O rompimento com essa servidão voluntária, né? Eu boto o autocuidado, o cuidado que eu tenho que ter comigo, eu boto na mão do profissional da saúde. Então, do tipo, eu vou ter uma enfermeira que me cuide, eu vou ter o lixeiro que recolhe, não, nem sei se é o termo correto, né? A gente usar lixeiro, acho que é meio pejorativo. Mas, enfim, tem o pessoal da limpeza urbana que vai recolher meu lixo, e aí a gente vai, né, entrando num esquema de servidão voluntária, como se a gente fosse um sujeito passivo que não tivesse a mínima condição de ter um autocuidado com a saúde, a mínima condição de separar o seu lixo, a mínima condição de tentar produzir menos resíduos, coisas que a gente pode fazer, mas a gente vai lá romantizando e largando na mão do outro uma responsabilidade que a gente tem que ter conosco, né? Uma responsabilidade de autocuidado que vai ter, que são pequenas ações, né, microações, que numa larga escala tem um impacto muito grande, né, dentro do capitalismo, inclusive, né, como um oferecimento de uma resistência, né, nas pequenas ações. Sim, porque isso é coletivo, né, o olhar coletivo, quando tu cuida, né, quando tu pensa que, bom, eu não vou produzir tanto lixo porque isso aí vai impactar as próximas gerações, porque esse é outro ponto, né, quando a gente coloca, cuida os seus, cuida o seu entorno, pensa no outro, luta para que o outro também tenha, não é pensando no agora, é pensando no amanhã, e amanhã a gente não vai estar aqui, né? Isso isso é um espírito de solidariedade também. Mas, gurias, tem várias questões aqui que o pessoal está colocando, e assim, a gente está num papo muito legal, mas eu queria, essa aqui da Lu, tá? Eu achei bem legal, se vocês puderem falar, né, sobre isso aqui, ó. Conversar com alguém como está se sentindo nessa pandemia, em alguma hora do dia, é muito importante mesmo. Gostaria que comentassem sobre a somatização de sintomas nesse momento e algum tipo de estratégia para identificá-los. É bem legal essa questão, se vocês pudessem conversar, né, falar sobre ela. Pois então, a gente está num momento, assim, que por causa da questão do confinamento e por causa da incerteza do momento, a gente está vivendo duas coisas que são importantes de pensar. A primeira, uma oscilação de humor das pessoas que estão confinadas, porque lá pelo 10º dia de confinamento, as nossas taxas lá de ocitocina, serotonina começam a baixar. Ocitocina é um é um neurotransmissor lá, né, nem lembro se é hormônio ou neurotransmissor, tanto faz. Mas, enfim, ela é uma substância que a gente produz a partir do toque, né? Então, a gente sabe que ser abraçado faz com que a gente produza a ocitocina, que é uma substância ligada ao bem-estar global. Então, a gente sabe que lá pelo 10º dia de confinamento, essa coisa de não poder tocar o outro, olhar no olho do outro, começa a trazer uma série de prejuízos psicofísicos para as pessoas, né? Então, a gente
vai vendo que o nosso humor vai começando a se alterar, a gente tende a ficar mais agressivo. E uma coisa que a gente tem que pensar, diferenciar agressividade de violência, né? Porque realmente a situação de confinamento torna as pessoas mais agressivas, mas isso não é justificativa para comportamentos violentos, né? Então a gente tem que fazer essa diferenciação. E outra questão que a gente tem que pensar é que a gente está vivendo um movimento de luto antecipado, né? A gente sabe que a gente vai ter perdas, só que a gente ainda não sabe a quantidade e a qualidade dessas perdas, mas isso não nos poupa de entrar em luto. E a gente está vivendo um luto antecipado, e isso é uma situação de muita angústia. Então, é importante que a gente mantenha um contato social, mesmo que à distância, que a gente faça lives com as pessoas, que a gente faça conversas né? E outra coisa que eu acho que também é importante trazer, a ansiedade dessas pessoas que estão sendo obrigadas a sair da quarentena, sair do isolamento, né? Porque as pessoas estão com muito medo, muita gente não quer voltar a trabalhar, tá com medo, as mães temendo pelos filhos, né? São questões bem importantes para a gente pensar. Desculpa ter falar, Fernanda. Desculpa, não, só para te saber, tem um rapaz aqui colocando exatamente isso, por isso que eu te interrompi, ele falando que já está tomando até fluoxetina, eu acredito que ele seja um trabalhador, enfim, ele pode não ser um trabalhador, mas está com medo com essa abertura do comércio agora, com essa volta à normalidade, que, enfim, vai trazer riscos para muitas pessoas, então isso também é importante, né? Não, só para te colocar isso, que ele também estava falando exatamente sobre isso. Pois é, né? É uma situação que beira ao pânico, né? De algumas pessoas que não querem voltar a trabalhar, mas que precisam voltar a trabalhar e que muitas vezes são empregados de pessoas, né? Que não tem outra opção a não ser voltar ao trabalho. E isso gera angústia, ansiedade, crises de ansiedade, ataques de pânico nas pessoas. Então, da gente tentar se manter um pouco dentro da realidade no sentido de não catastrofizar a situação, de pensar que a gente tem que ter cuidados de distanciamento, confiar que esses cuidados vão nos ajudar de alguma forma, mas a gente sabe que, de qualquer maneira, isso nos gera uma sensação muito desconfortável, uma sensação de desamparo, as mães com muito medo que os filhos tenham que voltar à escola. Então, né, são várias questões aí para a gente tentar manejar no meio disso tudo, né? E, claro, a gente sabe, por exemplo, que estar ansioso faz com que a nossa imunidade baixe. Então, são uma série de situações que se retroalimentam e que vão gerando um estado crônico de ansiedade, né? Porque a gente começa a funcionar sempre num estado de alerta. E a gente sabe que vai ocorrer uma crise aí pós-pandemia, vai estourar várias pessoas com transtornos mentais, principalmente, penso eu, né? Sintomas, transtornos ligados ao grupo da ansiedade e da depressão, né, a gente sabe. Então, a gente tem que começar a ter um cuidado agora, cuidar uns dos outros, tentar manter a socialização, tentar incluir práticas de respiração, tentar não catastrofizar as coisas e apoiar uns aos outros, porque esse é um momento de que a gente precisa de muito afeto, né? Gostaria de aproveitar essa deixa aí da Luísa, né, que veio com a questão da importância da fala, né, tanto escrever quanto falar, ela nos ajudam a aliviar a nossa dor e a nossa angústia, né. Então, vou aproveitar esse momento para fazer novamente uma propaganda do nosso projeto, porque no site, né, do Grupo de Saúde Mental, a gente tem um chat, que é tanto para profissionais de saúde como para a comunidade. Ele funciona das 8 da manhã em alguns dias até meia-noite ou até as 2 da manhã, com profissionais enfermeiros, da terapia ocupacional, da psicologia, né, profissionais competentes, né, da Universidade Federal, trabalhadores da rede, né, tem trabalhadores de outros estados que estão fazendo pós-graduação aqui, prontos para atender a comunidade, para escuta, uma escuta terapêutica. No canal Conta Comigo, a gente divulga também um grupo que a gente faz no WhatsApp, tá? Que a gente manda o convite e as pessoas podem entrar. E a gente trabalha nessa questão da escuta terapêutica também, né? Da ajuda mútua. É super importante isso que a Thaís trouxe, da gente tirar um momento do dia para fazer uma live. Olha, a gente estando aqui, coisa boa, sabe? Eu tô conversando com vocês, até parece que estou um pouco fora, assim, disso tudo que está acontecendo, né? Como é importante falar, ouvir o colega, mas é importante a gente ver essa troca, né? Esse bate-papo, né? Como é importante isso, né? Não é site, viu, Fer? O canal Conta Comigo é página no Face e Instagram.
tá? O site é só da saúde mental, mas se o pessoal acessa o site da saúde mental, tem o Instagram e o Facebook para eles linkarem, né? Depois a gente vê direitinho e coloca, então, Isso, né? A gente já divulgou mas como essa questão do salário é importante. Que maravilha. Lá tem vários materiais, tem materiais de psicólogos, tem materiais de nutricionista, fisioterapeuta, tem muitos materiais produzidos pelo próprio grupo que são baseados nos materiais da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, OPAS, inclusive com dicas, né, de como amenizar esses sintomas, porque a angústia, a tristeza, o estresse, a ansiedade, né, para esse momento ele é esperado. Né? A gente também não pode patologizar. Tô tendo um sintoma, já estou com transtorno de ansiedade. Estou ouvindo uma vozinha aqui. Será que eu estou ficando esquizofrênico? Inclusive, no canal e no site, a gente vai fazer uma série de vídeos falando sobre ouvidoras e ouvidores de vozes, né? Porque existem essas pessoas, e inclusive no isolamento social, algumas pessoas podem vir a começar a ouvir vozes, né, a ver coisas que os outros não veem, a sentir. Então, a gente vai começar a fazer essa série para desmistificar um pouco também, né, essa experiência humana, né, que não necessariamente é um sintoma de transtorno mental, mas sim uma experiência humana, né, e como a gente identificar isso, porque, como acho que foi a Luísa e a Thaís disse, a questão da somatização, né? Como que eu posso perceber, né, que eu estou somatizando? Se prestar atenção em si, né? Se eu tô mais irritada para responder às pessoas, né? E às vezes o sintoma se manifesta no físico, suor, coração parece que está batendo na boca, né? Alteração no sono, a gente está tendo muitas pessoas com alteração no sono, tanto, ou algumas sentem muito sono, mas a grande maioria está relatando a perda do sono, né? Ou pesadelos, sonhos que se fazem acordar no meio da noite e não consegue se acordar bem no outro dia, né? Alteração no apetite. Olha, eu quero pedir para as pessoas que nesse momento de isolamento não fiquem focadas eu tô engordando, eu tô isso, eu não tô fazendo atividade física. Calma, a gente tá em outro ritmo. Sabe por que a gente tá tão angustiada? Porque a gente vivia num piloto automático, inclusive tem um vídeo sobre isso lá no site, né? A gente vivia tanto no piloto automático, vivendo fora das nossas casas, e a gente trouxe piloto automático para dentro das nossas casas. E é um espaço muito reduzido para a gente fazer tudo que a gente faz, né? Então, vamos desacelerar, né? Isso ajuda bastante a gente a desacelerar, sem posturas críticas e julgadoras consigo. Nossa, eu não estou conseguindo fazer a minha atividade física todos os dias. Nossa, hoje eu exagerei na comida, né? Calma, se planeja, né? É importante a gente manter uma rotina, faz uma listinha de manhã cedo, ou no dia anterior de noite, o que eu preciso fazer amanhã, né? E vai riscando. Isso é bom quando a gente vê as atividades que a gente já realizou, né? Eu tenho 5 coisas para fazer hoje. Quando vê, tu já tá lá na terceira. Mas eu deixei 2, não consegui fazer. Tudo bem, né? Tudo bem. Prioriza as mais importantes para tu botar lá no início da lista, né? E deixa as menos importantes. Priorize o momento para tu estar com tua família, né? Não dá para a gente pensar que a gente está... e é tão bom eu estar falando isso, porque eu estou usando isso para mim já. Sim. Olha como é importante a fala, como a fala é terapêutica. É terapêutica. Né? Eu estou falando isso aqui, dando sugestão e tentando dizer, assim, mas você também tem que fazer isso, Roberta. Olha, né? Porque quando a gente fala, a gente expressa, a gente começa a ver coisas que muitas vezes não tá tão evidente para nós. E eu estava lendo que a gente vai fazer um material, eu ali, sobre a escrita terapêutica. Não consegue falar? Escreve. Escreve. Né? Escreve o que vier na tua cabeça, não precisa se preocupar com português, se tá faltando uma vírgula, se tá faltando um ponto, se é com X, se é com S. Escreve. Faz um diário, né? Um diário. Eu gosto, é bem legal. Né? E às vezes, esses dias, e a gente está mantendo alguns grupos online, né? Desculpa me estender, mas eu já vou parar. A questão do como o desabafar é importante, e para os profissionais da linha de frente é muito importante. A família compreender que muitas vezes eles precisam chegar em casa e desabafar. E às vezes é uma escuta que a pessoa precisa fazer, sem necessariamente ter uma resposta, mas ter compreensão com aquela pessoa.
um abraço, um silêncio, tu levar um café para aquela pessoa, tu preparar um escaldapés, lá também a gente dá dica de como preparar escaldapés, né? É um cuidado, né? Deixa a pessoa desabafar. Porque às vezes quando a gente vem com alguma queixa, né? A gente, não quero ouvir, não quero ouvir. Eu também tô estressado. Poxa, mas tu vai ouvir aquela pessoa e daqui a pouco vocês vão estar trocando e aquela pessoa também vai estar te escutando, né? O quanto é importante isso nesse momento. Só a escuta já é importante, né? Muito demais. E a gente, né, a cura pela fala, né? A gente pensa em uma coisa assim, né, pessoal, para a gente pensar por que falar é tão importante, como a Roberta está falando. Quando a gente fala, a gente confina o que a gente está sentindo numa palavra, e quando a gente faz esse movimento, a nossa angústia diminui. Então é muito importante que a gente converse nesse momento, né? Porque imagine, existe um monstro, e eu não sei o nome desse monstro, que tamanho ele tem, ele pode ser enorme. Aí, a partir do momento que eu nomeio esse monstro, que eu digo assim, que é a angústia, que é a perturbação, que é o mal-estar, a partir do momento que eu dou um nome para isso, esse monstro se torna um bichinho. E dá para eu, né, de repente, manejar ele de uma forma melhor. Já não fica tão grande. Então, realmente, é terapêutico que a gente converse nesse momento, que a gente nomeie o que está sentindo. Eu estou triste, eu estou angustiado, que a gente dê nome para aquilo que a gente está sentindo, né? Que a gente possa fazer essa questão de nomear os sentimentos, né? Exato. E isso que tu trouxe, Thaís, é extremamente importante para a escrita terapêutica, porque a gente tem mania, às vezes, de escrever o comportamento, né? Briguei com a minha mãe, né? Ou chorei. Tá, mas por que tu chorou? Tu chorou porque tu estava triste, porque tu estava alegre, porque tu estava apreensivo? Então, é a questão de escrever mesmo o sentimento que tu tá. E se tu não sabe nomear, vamos dar um nome para ele. Dá um nome. Inventa. O choro também, né, gurias? Hoje mesmo, de tarde, a gente tinha atrapalhado, enfim, e fazendo várias coisas, né? E eu tenho um filho pequeno. Agora eu vou botar até uma fala ali da Luana, que é importante. Eu tenho um filho de 6 anos, que está em casa, não sai mais de casa, ele tem medo, inclusive, de... né, eu digo assim, vamos ali, ali para olhar se tem alguém na rua, sabe? E ele não vai nem no portão, porque ele tem medo do coronavírus, é horrível isso. E as crianças também. Aí hoje ele chorou, ele ficou chorando, assim, eu disse, o que tu tem, filho? Deixa eu chorar. Então ele também se dando conta que ele tinha que liberar aquilo, enfim. Sim. E chorou um pouquinho, depois já, vamos fazer alguma coisa, pegou uns livros. Com muita maturidade ele, né? Deixa eu chorar, porque isso, às vezes a gente só precisa disso, né? Ter um espaço, bem como a Roberta falou, a gente não quer que a pessoa coloque algo no nosso vazio, a gente quer exercitar esse vazio, essa necessidade de se esvaziar, de chorar, de repente, eu não quero que tu dê uma solução pro meu problema, eu só quero que tu ouça o meu problema. Tô triste, Às vezes é isso. Eu tô triste, mãe, deixa eu chorar. Super maduro, me deixa aqui. Super maduro. Né? E aí a gente vê isso também, tem um processo bem complicado, né? Eu vou botar aqui a escrita da Luana. Ó, ela botou assim, saúde mental das crianças nessa fase de isolamento, que é bem preocupante, pois a maioria são super ativos, acostumados com contatos com os amigos e os colegas. Me preocupo com os meus filhos. Então, essa é uma preocupação dos pais também, porque além de estar com as suas preocupações, né, de deixar tudo tranquilo, aí tu vê a angústia da criança também, né, e a situação toda. Né, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso também. Luana, vai lá no nosso site, que ontem a gente publicou justamente sobre estresse e ansiedade nas crianças, né? E a gente vê esse comportamento nas crianças, nos adultos, nos idosos, nos animais domésticos. Aqui, ó. Né? Então, é super importante a gente falar sim das crianças, porque a gente pensa que elas não estão sabendo o que está acontecendo, e hoje as crianças são muito ligadas, e mesmo que não se fale muito, elas sentem, né? A criança é muito receptiva de energia, de sentimento, a criança observa, ela pode não falar, né, mas ela observa a importância. Que legal, Fer, desculpa tomar a frente, Thaís, já passo, mas não, que importante, imagina. Assim, ó, tu trazer a experiência do teu filho, que é um menino, do choro, né? Então, por quê? Porque ele tá numa família que ele permite que um menino chore. Sim, todo mundo mas chora a gente tem casa. Que pensar que tem meninos que estão em família que isso não pode, né? Então, quando a gente está passando por esse momento de isolamento e pandemia, a gente está na mesma tempestade, mas a gente está em barcos completamente diferentes.
atravessados por questões de gênero, de raça e cor, de classe social, atravessados por famílias mais machistas, outras menos machistas, né? Atravessado pela questão de geração, quando vê na mesma casa tá um idoso de 90 anos, um adolescente de 15, um casal entre os seus 40 anos, então são gerações diferentes que estão convivendo, né? E que a criança está lá também, ela é da família, ela faz parte e de alguma forma ela vai sentir, né? E é preciso permitir que essa criança expresse, seja brincando, seja chorando, seja desenhando, seja pintando, né? E é importante falar para a criança o que está acontecendo dentro de uma linguagem que seja acessível para ela. Né? Não adianta fingir que não está nada acontecendo para a criança, exatamente pela questão do que a Roberta falou. A criança, ela sabe que tem algo errado. Então, né, é importante nomear que a gente está dentro de uma pandemia, que ela não vai falar pandemia para a criança, né? Mas que as pessoas estão adoecendo, que a gente precisa se cuidar, que o cuidado é não sair para a rua, de repente fazer um desenho do coronavírus, né? Junto com a criança, que a criança possa desenhar o seu coronavírus ali, né? Então, que a gente possa explicar para a criança, nomear dentro de uma linguagem adequada para ela, o que está se passando, né? Que isso também ajuda a criança a acomodar os seus sentimentos e também ajuda a criança a receber melhor o cuidado e as orientações que a gente vai ter que passar, invariavelmente, né? Porque daqui a pouco a criança está num nível de ansiedade, de angústia, ninguém fala para ela o que está acontecendo, e ela fica naquela grande ansiedade, assim, né? Percebendo que os adultos estão ansiosos também, sem ninguém explicar para ela o que está se passando. Então, é necessário que se faça isso, né? Uma intervenção de falar com as crianças dentro de uma linguagem adequada, que a gente está enfrentando uma situação difícil e que a gente precisa tomar determinados cuidados. Assim. Exato. E aquelas crianças que estão em casa, né, tendo aula, que não sobrecarregue também, né? Que queira que a criança... Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tá no momento de pandemia. Horrível. Por favor, isso daí é um tema assim, ó... toda minha solidariedade aos professores, tá? Porque eu sou professora, tenho um irmão professor, vários amigos professores, né? Que são outros profissionais que a gente tá meio que não reconhecendo a importância deles e o desgaste na saúde mental desses profissionais. Tá? Principalmente profissionais de escola privada, cursinho, né? A exigência é desumana, né? Para atender. 4 horas na frente do computador, Roberta. Por favor. Professor blogueirinho. É um crime. Isso é um crime, né? É um crime. Essa é uma questão assim que a gente está falando de um novo paradigma, né? De uma nova sociedade. E a gente pega essas instituições, e a escola é uma instituição dentro dessa nossa sociedade, que está tentando reproduzir uma lógica que não cabe mais e que não cabe nunca, coube, né? No que a gente entende por ser humano. E aí quer agora conteudista, dizer que está dando aula, qual é a função classista, da escola né? nesse momento? Classista. Nossa. Porque a gente tem aí, ó, processos de quem é que vai acessar a internet, quem é que vai ter uma boa estrutura para poder fazer os trabalhos, quem é que vai conseguir isso? Os filhos da classe trabalhadora, das pessoas pobres, enfim, não vão conseguir, gente. E aí a gente vai ter uma desigualdade que já é visível, muito maior, né? A gente também, nesse momento, a escola também tem que se reinventar. A gente fala tanto essa palavra, né? Mas assim, é crucial que se pense nisso. Eu escrevi um texto, eu ia publicar hoje, mas aí deu a função toda do Moro. Eu vou publicar, acho que amanhã de manhã. Porque mas sabe, Fernanda, sobre isso, né? Porque eu digo assim, aprender perpassa o afeto, né? Claro, gente. O aprendizado perpassa o afeto. Quem é que consegue aprender longe do professor? Claro. E com o professor blogueirinho? Né? O aprendizado, a alfabetização, né? Não tem como uma criança aprender sem ter um contato que é presencial com a figura do professor, porque o aprendizado perpassa o afeto. Claro, a gente aprende sem afeto, é óbvio que a gente aprende, mas a gente aprende mal. E são informações que a gente não vai conseguir contextualizar, né, e fazer um bom uso. A gente faz uma decoreba sem afeto, mas a gente não tem um aprendizado real, né? Então, não é o momento de estar sobrecarregando as crianças e também os adolescentes lá que estão fazendo, jovens adultos, né, vestibular, Enem, não sei o quê, porque, gente, quem é que consegue aprender num alto grau de estresse dentro de uma pandemia mundial e longe da figura do professor, que é uma figura afetiva e é uma figura estruturante, né? Porque o professor, ele
além dele ensinar a matéria, ele também ensina a ser gente, né? E isso perpassa um contato indispensável e que é presente. Não é que a gente não possa aprender por meio do EAD, mas o EAD é um complemento. Ele não é um fim em si mesmo. Né? É uma questão. Sim, com certeza. Além da tecnologia, gente, que não é para isso. A gente está tentando fazer algo que não é. Não, e fora aqueles que estão dentro da escola. É uma forçação de barra. Sim, que não é só o professor, né? São os colegas e são os outros trabalhadores, né? A minha mãe é merendeira, ela sempre fala, ela é uma educadora também dentro desse espaço. A servente, a monitora, enfim, são várias pessoas que estão, a direção, a coordenação, são muitas pessoas que estão ali, né? E que são educadores, que estão dentro desses espaços, construindo cidadãos transformadores também nessa sociedade. Só para ter, Roberta, eu vou botar mais 2 pessoas que falaram aqui, e a gente vai ter que ir encerrando, né? Porque tá muito bom essa live. Que pena. Né? Mas eu acho que eu vou botar essa aqui da Rosiane, só para a gente não perder isso. A Rosiane, trabalhadora do CAPES, né? E ela coloca assim, ó, temos uma experiência muito boa com técnicas de oficinas no CAPES Porto pelo WhatsApp, onde os usuários se expressam mais pela escrita do que verbalmente. Então, essa a alternativa também, porque agora, principalmente, em época de pandemia, não se consegue fazer os grupos, mas se consegue expressar através da escrita pelo WhatsApp. Legal essa oportunidade. E tem aqui, ó, uma pergunta. Opa, a pessoa se atrapalha, né? Mas isso aí faz parte. Uma pergunta do Júlio Domingues, nosso companheiro aqui do partido, assessoria, enfim, da nossa equipe. Ele coloca assim: há pessoas tipo essas que das carreatas pela abertura do comércio, que formam suas ideias, creio eu, a partir de uma junção de pensamento dogmático com crença em fake news, somada à adesão a teorias conspiratórias que defendem as atrocidades. Pessoas usam as redes sociais para disseminar ódio. É possível ter algum tipo de diálogo com essas pessoas, tentando apresentar como essas que vocês estão abordando? Então, assim, ó, é uma pergunta dele. O Júlio é cientista social. Poxa, Júlio! A gente não Júlio, combinou quem que era te só trouxe? perguntas que a gente podia responder, né? Tinha que ter combinado que era só perguntas que a gente sabia. A pergunta é muito boa, pelo amor de Deus. Não, Júlia, essa tua pergunta está muito boa. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que se chama dissonância cognitiva. Um dia desses eu até fiz um texto sobre isso, tá lá no meu Instagram, sobre... que é um conceito da psicologia que fala sobre a nossa dificuldade de mudar as nossas crenças, né? Então, eu vou explicar de uma maneira simples, assim. Eu até peguei meu texto aqui para poder me situar e explicar para vocês o que é dissonância cognitiva, né? A gente tem uma crença muito forte sobre determinado assunto, tá? Então, tipo, eu creio que o meu candidato é o melhor e vai salvar a nação. Vou pegar este exemplo, né? Então, daqui a pouco surgem fatos e evidências de que esse candidato é corrupto, que esse candidato... não segue os protocolos da saúde, da Organização Mundial de Saúde, que ele não tem habilidades de governar, que ele é uma pessoa que beira a psicopatia. Surgem várias evidências que me mostram o contrário da crença que eu tenho, tá? Vamos supor. Só que o que acontece? Isso cria dentro da pessoa que tem essa crença muito forte uma sensação muito desagradável, uma sensação muito desconfortável, uma sensação de muita angústia. E aí, diante desse desconforto, dessa angústia, ela vai tentar proteger a todo custo essa crença, né? Então, ela vai tentar racionalizar, ela vai ignorar certas informações, ela vai negar as coisas que desafiam essa crença, né? Então, é muito difícil, às vezes, a gente conversar com uma pessoa que está no estado de negação da realidade. Então, tipo assim, tu quer convencer a pessoa de que o candidato dela tá botando fogo no parquinho, né? Que a pessoa não sabe. E aí tu vai tentar conversar e a pessoa acha 1000 formas de racionalizar, né, aquela questão para poder confirmar a sua crença, porque é muito desconfortável ter que abrir mão da nossa crença, né? Tem uma questão aí que é cognitiva e tem pessoas que têm, pela sua história de vida, uma rigidez, né, uma dificuldade de abrir mão das suas crenças. Então é muito difícil a gente arrancar algumas pessoas do estado de negação, mas isso não quer dizer que a gente não possa, pelo menos, tentar. E aí a gente tem que aprender a fazer uma diferenciação entre 3 tipos de pessoa. As pessoas para quem a gente dá uma explicação,
que a gente vê que tem abertura para explicar as coisas, conversar e fazer trocas, as pessoas para quem a gente dá uma resposta, um sim ou um não, e as pessoas com quem a gente não vai conversar. Porque realmente tem pessoas com quem não dá para conversar, né? Não dá para conversar com pessoas que estão tendo atitudes absurdas, né? Porque a pessoa está lá fazendo um troço, daqui a pouco a gente tem que realmente ter uma conduta que é de se retirar de certas conversas, de não conversar com certas pessoas, porque elas estão naquele momento, né, naquela dissonância cognitiva, se afirmando numa coisa que é muito primitiva, que todo mundo faz, né, mas que é uma defesa bem primitiva, que é negar a realidade com muita força, né. Então, tem pessoas que têm um pensamento muito rígido frente às coisas, e realmente tem pessoas com quem não vai dar para conversar, né. Tem pessoas que não vai dar, que invariavelmente a gente não vai poder conversar. Ainda bem que são a minoria. Aí que eu quero chegar, né? Para a gente não perder a esperança que não é para que não dá para conversar com quem vota em X pessoa, né? Quem vota no Bolsonaro não dá para conversar. Não é que não dê para conversar, mas tem pessoas que realmente não vai dar para conversar. E aí chega aquela questão, por exemplo, que a gente vê das questões raciais, né? Tem pessoas que daqui a pouco a gente pode esclarecer certas coisas e dizer, fulaninho, isso aqui é racismo. Fulaninho, não faz tal coisa. E tem fulaninhos que a gente tem que simplesmente processar a pessoa, que não vai ter outra forma, para não dizer outras soluções, né, mais agressivas, porque eu sou psicóloga, fica feio dizer certas coisas, tipo, botar fogo na pessoa, não dá para dizer aqui. Eu digo nas minhas redes sociais, fogo do racista, aqui eu vou dizer, eu fingi que eu não falei, mas tudo bem. Né? Tem pessoas que não dá para conversar, né? Então a gente tem que aprender a ter maturidade de fazer essa diferenciação. E outra coisa, a gente também tem que tentar ter uma postura que não seja tão agressiva, porque a gente está num momento que a gente está mais agressivo. Então, qualquer coisa de alguém que discorde da gente, às vezes a gente toma aquilo muito mal. A gente pessoaliza certas discordâncias. E a gente tem que fazer, né, tentar raciocinar que nem toda crítica é para nos destruir, em primeiro lugar, e que nem toda discordância não pode ser conversada e não pode se chegar a um acordo, né? Então, é mais ou menos isso, Júlio, dessa tua pergunta difícil, né? Mas que deveria... uma pergunta que dá para passar o dia inteiro falando sobre isso, né? Que bom que eu escapei de responder. Porque... Uma baita resenha. Não, ainda bem que eu me escapei de responder. Tá muito inteligente, aqui, cabeludíssima. Não, o Júlio, ele tem umas sacadas assim, ó, o cara sempre deixa a gente dar um nó assim, tá, e agora? E agora a gente está lá na equipe comentando que essa pergunta eu deixei para o final. A melhor pergunta, mexendo com ele, né? Mas é bem complexo mesmo. Quer falar um pouco, Roberto? Não, graças a Deus, a Thaís está aqui e deu uma baita de uma resposta, né? Porque a minha já seria diferente, eu já iria mais para... porque como eu tenho mais na minha rede social, infelizmente, pessoas que não têm como conversar, a minha única resposta seria, olha, com um fascista não se conversa, né? Como diz a Márcia Tiburi, né? É muito complicado. Ela tem razão. Né? Então, ela tem razão, mas talvez eu tenha essa visão na minha rede social, eu ter mais pessoas assim, né? Desses 3 tipos que a Thaís falou, infelizmente, né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho me policiado, porque eu vejo também essa dificuldade que eles têm de ouvir, de eu também ter dificuldade de ouvi-los. Porque me bate uma revolta tão grande, sabe? Eles defendendo coisas que me ferem, né? Que é as crenças que eu também tenho, né? Crença no coletivo, numa sociedade justa, né? No antirracista, antimachista. E aí, quando vem uma pessoa defender isso, é extremamente complicado a gente manter um diálogo, né? Parece que a gente está falando com uma parede, né? Então, eu acho que pela nossa saúde mental, é importante a gente saber reconhecer esses 3 tipos de pessoas que tu falou, né? As pessoas que não vão ter como a gente conversar, as pessoas que vão conseguir ouvir um pouco, né? Realmente, sim, eu acho que tem algumas pessoas que votaram no Bolsonaro e tem como a gente conversar, mas eu vejo que, infelizmente, as pessoas que estão muito perto de mim, a maioria é muito difícil conversar, né? Então, eu acho que a postura que eu teria porque, na verdade, o discurso e o diálogo a gente não faz só com palavras, né? Não. Eu tento dialogar com essas pessoas de outras formas, né? Não atacando diretamente quem eles estão querendo idolatrar e mostrando exemplos, né? Como tu mostrar para uma pessoa que
é de classe média, que ela não é porque ela é uma funcionária pública que ela não vai sofrer como uma pessoa que trabalha na construção civil, que é né, pedreiro, ajudante pedreiro, cobrador de ônibus, né? Se acham classe alta, né? Então a gente vai dialogando pelas beiradas, porque se a gente atacar quem elas estão defendendo, aí mesmo que elas não vão ouvir também. Isso é uma forma da gente construir um diálogo, né? Não ir direto ao ponto que a pessoa está trazendo. Né? Porque ele veio salvar o nosso país. A gente mostra todas as coisas que ele está devastando pelas beiradas. Do que dizer, não, ele não veio. Porque quando a gente fala, não, ele não veio, a gente já criou a resistência dele nos ouvir. Não, então ela pensa diferente de mim. Né? Ou perguntar, tá, se ele veio salvar, então me conta como que ele está salvando. E aí se construir um diálogo, desconstruindo tudo aquilo que eles estão trazendo. Mas sabe como é que acaba essa conversa, Roberta? Com aquela frase clássica, tá, mas e o PT? É assim que acaba a conversa. Não, mas aí no início da pergunta, da conversa, tu já diz, não pode colocar PT, não pode colocar Lula. Pode falar essa palavra. Não, né? Já bota regras no negócio. Não pode ter que botar regras, né? Porque quando a pessoa não consegue conversar sem colocar essas coisas, aí fica extremamente complicado, né? Sim. Acho que uma das coisas que ajudaria a construir, a gente criar uma educação... tem pessoas que... tem uma pessoa da minha família, tem minha irmã... não gosto de política. Não é uma questão de gostar ou não gostar. Todos nós somos políticas e vivemos política. A gente vive numa sociedade, né? Tu pode não gostar do partido tal, de falar de partido tal, mas a política a gente vive diariamente na nossa vida. É importante a gente... Essa construção que as pessoas tentam dizer, política não é para mim, eu não quero discutir política é chata, né? Não é um discurso legal, e não é uma prática legal também, porque aí outras pessoas vão estar pensando por ti, vão estar votando por ti, né? Vão estar construindo toda uma sociedade em cima de algo que tu não quer te comprometer, e tu tem total direito e dever de se comprometer, né? Então, quando eu tento conversar, é pelas beiradas, nunca atacando diretamente aquele mito. Isso é importante também para a nossa própria saúde mental também, né, Roberta? Porque ficar brigando nas redes com as pessoas, pessoas que a gente ama também, né, gente? Ou que tem um laço de afeto, enfim, é bem complicado, é doloroso, eu me dói, sabe? Muito. Ter que ver as pessoas defendendo o indefensável, né? A gente diz, caíram as máscaras, a gente nem imaginava que as pessoas pensavam assim. Eu acho que essa estratégia de falar, agora, sem atacar aquela pessoa, mas dizer, mostrar, muito bom. Né? Acho que até pra gente, a gente tá... E aí eu vou voltar para algo lá do início. Vou voltar lá para o início da nossa conversa, né? Para de repente fazer a roda chegar no fim, assim, né? Chegar no redondinho. Do seguinte, né? Da questão do narcisismo, né? Que a gente vive numa sociedade que ela é narcísica. Então a gente vê essas conversas de ping-pong, sabe? De Facebook. Eu falo, tu fala, eu falo, tu fala. E aí eu quero dar uma dica para vocês. Suprimento narcísico. O narcisista, ele quer chamar atenção. Invariavelmente, seja pelo bem ou pelo mal, o que ele quer é que tu fique respondendo eternamente para ele. Então, muitas vezes o que a gente tem que fazer é se retirar da conversa para não dar o suprimento narcísico que aquela pessoa está demonstrando que ela quer. Porque às vezes a pessoa quer ficar num ping-pong eterno. Tu diz uma coisa, a pessoa responde, aí tu te xinga, aí a pessoa te xinga, aí tu xinga, né? E o que a pessoa quer é esse suprimento narcísico. E a gente tem que matar esse narcisismo de fome. É assim que se mata esse sintoma, de fome. A gente para de dar respostas para a pessoa, né? A gente encerra o assunto. Então tá, então tu venceu o debate aí, fica aí de boa com a tua opinião, tchau, né? Tô me retirando por causa dessa questão, né? A gente tem um sintoma social do narcisismo que está aparecendo de forma massiva nas redes sociais, nessas conversas de ping-pong. Então, olha, se achou que está incomodando, pela tua saúde mental, bloqueia. Se tu acha que o comentário foi ofensivo, apaga. Se tu acha que não tem que ser amigo, não seja. Né? Claro, a gente não tem que virar uma pessoa intolerante, mas a gente também pode ter uma postura de autocuidado nesses espaços, porque também existe, às vezes, uma necessidade de certas pessoas de estarem se expondo e nos expondo, né? Então a gente pode se proteger nesse sentido, né? Não tem que pensar assim, eu não posso apagar o que o outro escreveu. Não, pare na tua timeline, tu pode, né? Faz isso, porque isso é
uma postura de cuidado, assim, de autocuidado, pode fazer, não tem que ficar, eu não apago algo que eu escrevi, eu não sei o que, apaga, assim, eu não vou apagar o que o outro escreveu, né? Não vou responder, apaga, não responde, né? E não dá o suprimento narcísico que o narcisista quer. Já que a gente está falando de personalidade narcisística, né? Depois, às 8 horas, vai ter uma live com o professor João Piaget, que ele vai falar justamente sobre esse tipo de personalidade. Sim. No Facebook dele e no Instagram. Então, já fica a dica, né? Já que a gente falou tanto do Narciso, para a gente entender que personalidade ele é Mara, essa, né? Ele é muito legal. Ele e a Mara vão discutir. Isso. E é muito legal, assim, as lives dele. Eu tenho acompanhado, que ele faz nas sextas-feiras, e tem me feito muito bem. Então, é uma dica também para o pessoal depois lá ver a live do professor. Né? E só que antes de acabar, Fer, falar um relato sobre essas coisas de com quem a gente pode conversar. Em 2018, quando a gente fez o Vira-Voto, né? Eu estava com a camisa da Manuela e do Haddad, e a gente fazendo a panfletagem em pleno centro de Pelotas, calçadão, sábado de manhã, às 10 horas da manhã. Eu abordei uns senhores, né? Digo assim, vou lá, né? Idoso, adoro, vamos lá, panfletar. E o que um deles fez? Ele me abordou com uma faca e me perguntou por que eu estava vestindo aquela camisa. E aí eu fiquei tão sem reação que aí um único senhor pegou e disse assim, deixa moça. Eu tive que sair, porque com essa pessoa não tinha que discutir. Meu Deus. Uma, porque eu estava sendo exposta fisicamente a uma violência, né, de gênero, uma violência política, né, psicológica, moral, porque eu não me esqueço dessa violência. Da tua humanidade. O não reconhecimento da minha humanidade e do meu direito de pensar diferente dele. E de expor. Eu até consegui depois dizer assim, eu vou dizer para o senhor, então, por que eu vou votar nessas pessoas, né? Falei, mas ele com a faca o tempo todo no meu peito. Né? Que horror. Então... Traumático isso. É traumático e é extremamente desrespeitoso, e são pessoas, eu não sei, porque eu não me lembro do rosto dele, eu não consigo me lembrar. Sabe, talvez um dia se eu ver lá no calçadão eu vou me lembrar, mas para mim apagou, assim, porque eu só me lembro da faca, né? E aí tu fica pensando assim, tem diálogo com um tipo de pessoa? Tentei, mas se eu continuasse, eu não sei o que queria dar, né? Aí teve que um outro homem dizer para ele deixar eu ir, porque por mim, mulher, né, com um pensamento diferente do dele, ele não iria deixar eu sair de lá, enquanto ele não me convencesse ou não me machucasse de outras formas, como ele machucou psicologicamente, né, moralmente. Então, é complicado. Bem difícil. É muito complicado. Assim, eu sinto muito pelo que tu passou, assim, sinto muito. Que situação horrível, né? Imagina, a gente está ali tentando dialogar e alguém vem com essa violência e, assim, imagina, uma pessoa que tu não conhecia. Imagina o que a gente sabe, né? O que acontece dentro dos espaços privados. E essa é uma prática que a gente tem, né, que combater, enfim, isso é uma violência que a gente tem que denunciar e se fortalecer para poder que não ocorra mais, né? Que a gente não tenha mais esse tipo de atitude, enfim, é bem complicado. Gurias, assim, e tem várias pessoas que colocaram, eu vou só colocar esse aqui da Leila, que ela fala do canal, ela estava vendo pelo canal da UFPEL ali, pelo site da UFPEL, a nossa live, e ela colocou que tem o 0800 no ramal 3, tá? Tá aqui também. Que pode ser que tem vários profissionais de psicologia ofertando acolhimento para esse momento, tá? E ela pediu para colocar aqui. Várias interações, a Raíssa, professora, também falando sobre essa questão da educação, que a educação à distância é para adulto, e eu concordo contigo, Raíssa, é para adulto, é para momentos específicos, tem uma pedagogia, né? Tem toda uma metodologia, aliás, para trabalhar, né? Várias pessoas interagindo, né, falando, agradecendo essa live, dizendo que estavam, né, que gostaram muito das intervenções. O pessoal lá do gabinete vamos fazer outra. Pediram para agradecer muito, assim, o pessoal mandando mensagens e falando. Acho que a gente trabalhou vários temas aí importantes, né? E é isso, né? A gente poder falar, expressar isso, né? E poder debater, né, essas angústias que a gente está vivendo, porque elas são angústias de todos nós, a gente está vivenciando isso, e é importante a gente externar isso, e principalmente para pessoas como vocês que estão ali, né, fazendo um trabalho
nas redes sociais, são militantes, né, da causa e trabalham muito, são pessoas que são bastante reconhecidas na nossa sociedade com relação à nossa saúde mental, né? Então, agradecer a todos, agradecer os beijos que mandaram para o Sebastião, porque ele adora, quando eu estou fazendo live, ele adora vir. Ele apareceu ali no cantinho. Ele sempre vem me perguntar alguma coisa. Aí bota a catraca do lado. É um amor. Tá, gente? Obrigada, Renata Machado, também, o pessoal do CAPES, que eu vi que estava ali, a Rosiane, o Lucas, né, que é trabalhador do comércio, que me apavorei assim, com o Lucas está bem angustiado também, a Andréia, a Etienne também, trabalhadora do CAPES, né, o seu Ivon, então, eu não vou nomear todo mundo, é muita gente. Sim. Eu agradeço a todos e todas que tiveram aqui, principalmente vocês, gurias, foi uma live maravilhosa, muito boa, bem grande, mas é um tema que mexe com a gente, que é tão importante mesmo a gente poder falar, que a gente está no processo, algumas pessoas na função da quarentena com medo e outras pessoas tendo que sair a trabalhar, e isso tem gerado em todos nós uma ansiedade muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer, os filhos estão em casa, as crianças estão em casa, e a gente precisa dar conta, né, pensar nisso tudo e tentar, como a Thaís falou, a resistência, né, criar essa resistência, construir essa resistência para a gente conseguir enfrentar tudo isso. Acho que era isso, agradeço vocês, se quiserem finalizar. Então... agradeço e vou dizer para vocês que foi terapêutico para mim ter a oportunidade de falar, porque é isso, né, Roberta? A gente está precisando falar isso, e alguém dá oportunidade de psicólogo, porque assim, ó, é aquela coisa, psicólogo mais escuta do que fala, então se eu tenho a oportunidade de falar, eu começo a falar e não paro mais, né? Até falo demais. Mas enfim, né, eu agradeço, porque também é terapêutico, né, para a gente falar nesse momento. E eu quero dar uma última dica, pessoal, tentem se situar no momento presente, vivam um dia de cada vez, né? Porque se a gente começa a olhar muito lá para frente, isso gera vários sintomas de ansiedade, angústia. Então, vamos enfrentar um dia de cada vez, vamos ser solidários e vamos tentar pensar que os cuidados que a gente está tendo uns com os outros e com o nosso autocuidado vão dar conta das coisas que a gente tem para passar. Tá? Então, vivam um dia de cada vez, é a dica que eu tenho para dar. E muito obrigada, Fernanda, obrigada, Roberta. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Queria agradecer também a Feira, a Thaís, né, que eu estou conhecendo quase pessoalmente agora, né, mas já conheci pelas redes sociais, lá já adicionei ela. Agradecer a oportunidade, né, pedir mais uma vez para o pessoal acessar o nosso site do grupo de pesquisa lá de saúde mental, né, que é coordenado pela professora Luciane Kantorski, pela professora Valéria Coimbra, né, o canal Conta Comigo, né? Também para mim foi extremamente terapêutico. Desculpa se eu falo demais, porque eu falo demais, eu adoro falar. Né? Mas eu escuto também, eu sei escutar. Né? E a minha dica seria: seja generoso e amoroso consigo. Né? Permita-se amar e se cuidar. Isso é extremamente importante. Só quando a gente está realmente bem conosco que a gente vai poder transmutar isso para o outro. Né? Então, seja generoso. Né? Se cuide, permita ser cuidado. Se permita ser cuidado. Por si e pelos outros também. É isso. Sem palavras, gurias, eu acho que é isso. É tudo que vocês colocaram. Agradeço muito, muito. Só tenho que agradecer por esse momento. Um monte de gente querendo que continuasse. Isso aí é um indício de que a gente precisa mais momentos como esse. Com certeza já vamos organizar outros momentos para poder fazer isso. Fernanda, tem que fazer, porque a Etienne mandou uma mensagem para mim dizendo que eu tô muito comportada. Então a gente vai ter que fazer uma live sem a gente estar comportada. Quem sabe fazer a próxima live e conversar com os profissionais do CAPES, né? Como é que está se dando eu acho ótimo. Como é que está se dando dentro da saúde pública, né? Essa questão, exato. Como que está se vendo tudo isso, a questão do confinamento, como que isso repercute na própria reforma psiquiátrica, que esse governo, né, está desmontando, enfim, acho que seria um bom tema para a próxima live mesmo. Com certeza. Tá? A gente vai com o pessoal da Associação de Saúde Mental também, com os usuários, com os professores, eles precisam, vamos dar atenção para esses profissionais também. Claro, não, a educação tem que estar, a gente tem que pensar muito sobre. São vários temas, né, gurias? Isso tudo é essa mudança, esse processo de mudança que a gente está vivenciando. Então, assim, ó, finalizando nossa live de hoje, estou muito feliz também, para mim também foi terapêutico, acho que
a gente sai um pouco mais leve também desse momento, né? Desse dia, dessa sexta-feira. Acho que agora a gente merece dar uma relaxada e se fortalecer para o dia de amanhã. Obrigada, gurias. Estou muito feliz mesmo. Obrigadão. Um beijo para vocês, beijo a todos que acompanharam até agora. Bom final de semana para todos e todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. E fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora toda a corja! Fora toda a corja! Fora. Tem que ir a corja toda, só ele não. Sim, tem que tirar todo mundo. Todos. Tchauzinho. Tchau. Tchau.